estou aqui com a Jana Lima, a escritora do livro Do Que São Feitas as Estrelas e também editora. Jana, antes de começar a falar sobre essa história e tudo mais, eu queria saber mais sobre você. Como que você se define como pessoa? Eu sou uma otimista, irreparável. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito maior. Então, assim, eu nunca consigo olhar um obstáculo na minha vida como sendo algo para me paralisar, mas sempre para me levar adiante. E, obviamente, isso está muito bem retratado no meu livro, porque eu sou uma otimista e o livro é um livro otimista. Eu li o seu livro e me encantei muito com as histórias das Três Marias e elas são tão reais, sabe? São personagens que desde o começo até o fim são tocáveis por nós, que são muito... Todo mundo se identifica porque as lutas, todas as coisas que elas passam são muito reais pra gente. Você se define em qual dessas três principais personagens? Você tá em todas elas ou uma só? Não, mais especificamente. Eu estou em todas. Tem um pedacinho de mim em cada uma. Claro que assim, o livro conta a história de três meninas que têm grandes sonhos. E essas meninas são uma compilação de várias pessoas que eu conheci na vida. Minhas melhores amigas estão aí, cada uma tem um traço. E tem um pouquinho da Jana em todas, porque são meninas que acreditam nos sonhos, que lutam para poder realizar esses sonhos, mesmo parecendo impossível. E mesmo diante de tantas dificuldades, elas continuam lutando por isso. E a história do livro é um pouco assim também com a minha vida, né? Várias dificuldades para conseguir publicar o livro, para escrever o livro, terminar, até conseguir. Então se mistura muito a minha vida com a vida das minhas personagens. O que te levou a escrever esse livro? Então, escrever pra mim, eu sempre foi um processo, a vida toda. Tudo que eu sentia, eu escrevia. E eu tive um momento muito difícil na minha vida, tive que superar uma depressão, eu tinha perdido um filho. E como processo terapêutico, eu comecei a escrever uma história. No meio de uma crise de pânico, surgiu a inspiração. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que transformar essa história em alguma coisa, além do que está na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever sem nenhuma pretensão, não sabia que eu seria capaz de escrever um livro. E quando eu vi, os personagens estavam me contando aquela história, que eu achei fascinante. Eu sou realmente apaixonada pela história que está aí. Não foi uma coisa assim que, nossa, eu passei a vida inteira imaginando, eu vou contar essa história. Não, essa história surgiu na minha criatividade, mas é como se fosse uma vida própria. A personagem chegou e falou, olha, meu nome é Malu Rodrigues e eu tenho essa história para te contar. E foi assim que começou. Como que é um processo de um livro? Porque além de escritora, você, antes de publicar o seu livro, você já trabalhava publicando outros livros, né? Sim, eu trabalho como produtora editorial. Então, assim, na verdade, eu nunca imaginei que um dia eu me tornaria escritora. Foi um processo que a vida me reservou, que foi uma surpresa. Apesar de sempre ter gostado de escrever. Sim, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, mas não imaginava que daria para publicar um livro, né? E a produção editorial, isso me facilitou muito, óbvio, na hora de publicar o meu livro, porque eu já fazia isso, eu trabalhava para uma editora. Então, como é que funciona? O escritor, ele tem inspiração. E aí você fala, eu posso escrever um livro. Sim, todo mundo pode escrever um livro, inclusive eu incentivo isso em todos os lugares que eu vou, porque escrever, ele cura escrever, salva a gente da realidade, que às vezes é tão dura, né? Então, o escritor tem a inspiração, ele começa a escrever o livro. Esse processo pode demorar meses, anos, depende muito do processo de escrita, né? Eu levei 1 ano e meio escrevendo, mas a gente tem, por exemplo, o J.K. Rowling, que foi autora de Harry Potter, que levou 6 anos escrevendo a obra. Então, cada escritor tem um processo. E aí, quando o escritor termina, ele entrega na mão da produtora editorial, da editora, que vai fazer o quê? Uma revisão contextual, saber se aquela história tem início, meio e fim, se as datas batem, se as informações dos personagens estão completas, se não tem nenhuma contradição. Depois de passar por esse processo contextual, tem uma revisão gramatical, ortográfica, que aí entra um profissional de letras, que faz toda a revisão gramatical do livro. Entra o diagramador, que é a pessoa que pega aquele arquivo que está lá no Word, que geralmente o escritor começa a escrever lá no Word, né? E aí ele transforma nesse formato de livro. E aí depois volta para a revisora ortográfica para ver se não passou nenhum erro, volta para a revisora contextual para ver se o livro continua tendo início, meio e fim,
passa pelo capista, e aí vai para a gráfica, e depois da gráfica para as livrarias. Então é um processo demorado, um processo caro. Às vezes as pessoas não entendem por que o livro no Brasil é tão caro. Porque passa por todos esses profissionais e ainda tem os custos de gráfica que são altíssimos, tem os impostos que as livrarias pagam. É um processo ainda muito caro, mas que a gente tem conseguido driblar aí, e a leitura tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Ainda bem. Ainda bem. Eu acho muito interessante o título do seu livro, Do que são feitas as estrelas. Como que você escolheu esse nome para o seu livro e por que sobre as estrelas? Foi difícil encontrar. Eu já estava na metade do livro e ainda não tinha um título. Eu tinha algumas ideias, só que surgiu o quê? A Malu, que é a personagem principal, ela quer ser uma grande estrela das artes cênicas. Não porque ela quer fama, mas porque ela acredita que a arte transforma vidas. A Malu acredita nisso, eu acredito nisso, que a literatura, que filme, teatro, a música, ela transforma vidas, né? Então a Malu quer ser uma grande estrela, e aí me deu um insight. Eu falei, poxa, ela quer ser uma grande estrela, e do que são feitas as estrelas? E aí eu comecei a procurar. E na época eu era casada com um físico que me contou como que nasce uma estrela, qual é o processo de criação e de vida de uma estrela. E eu fiquei impressionada. Processo científico? Científico, físico mesmo. Como que uma estrela no céu brilha? Por que ela brilha? Tem até uma teoria que você se baseia, né? Carl Sagan é um grande físico, e foi aí que juntou as duas coisas. Quando eu entendi do que são feitas as estrelas, eu li a teoria de Carl Sagan, que foi um grande físico, que ele dizia que todos nós somos feitos de poeira estelar, ou seja, o universo foi criado a partir da morte de outras estrelas. E no período que eu estava escrevendo o livro, em 2016 para 2017, foi comprovado a teoria de Carl Sagan, onde realmente cientistas comprovaram que a nossa massa corporal, ela tem a mesma massa das estrelas, ou seja, nós somos feitos de poeira estelar. Então, se para uma estrela nascer, eu vou dar um pequeno spoiler, ela precisa passar por um grande colapso para ela poder brilhar. Se nós somos estrelas também, nós também precisamos passar por colapsos na vida para que finalmente a gente brilhe e continue brilhando sempre. Que fantástico. Então, eu não sei como terminar o vídeo. Deixa eu falando que depois a gente vai editar. Como que eu termino, gente? Agradecendo. Sim, é verdade. Incentivando as pessoas a lerem. Jana, muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre como foi escrever o livro, sobre um pouquinho sobre os personagens. Eu já li esse livro e foi no final do ano passado, quando a Jana publicou. E eu fui muito transformada pela história. É simples, dá pra entender e ao mesmo tempo é muito profunda. Então eu aconselho todos a lerem e descobrirem do que são feitas as estrelas, porque é uma história surreal e fantástica. Obrigada. Eu espero que vocês leiam. Leia.